Olá, muito boa tarde a ti, um ótimo feriado e hoje eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Isto é uma reflexão que tu podes te identificar. O Camões foi um poeta cujas leituras acabaram por ser muito associadas ao amor sofrido, à saudade, às ilusões. É claro que ele também escreveu aqui as Lusíadas, mas eu não me queria tanto focar nos Lusíadas em si, mas queria focar-me sobretudo nas emoções que o mesmo transmitiu na maior parte dos seus poemas. Poemas em que ele sempre sentia uma certa rejeição, uma certa dor. Ele não sabia por onde é que sabia de se encaixar. E acabava por criar muitas ilusões amorosas. Ele, se não estou em erro, ele até se apaixonou por uma rainha portuguesa. E isto acontece quando nós não nos sentimos encaixados. O quão é que tu achas que o Luís de Camões é parecido contigo nestes aspectos? Uma ou duas características tu vais ter. Há pessoas que acreditam que os introvertidos são pessoas que adoram estar sozinhas. É parcialmente verdade. O introvertido gosta de estar sozinho, gosta de recarregar as suas baterias. O seu sistema nervoso é mais sensível do que um extrovertido, porque ele já tem aqui uma identidade interna. Enquanto está com muitas pessoas, ele acaba por se tornar-se mais sensível a estímulos sensoriais. Com isto, ele tem essa menos necessidade de exposição, gosta muito de estar recolhido e com isto ele acaba por valorizar a sua profundidade e até mesmo sente-se quando uma pessoa tem profundidade ou não. Mas vamos aqui falar um bocadinho sobre isto. Os introvertidos gostam de estar sozinhos, mas eles também gostam de ter pessoas para sentirem-se acolhidos. E a timidez e o facto de serem reservados acaba por ser uma característica que não combina muito bem na sociedade em que estamos. Acabamos por valorizar em excesso a comunicação, por palavras, neste caso, e não damos muito valor ao facto de uma pessoa ser tímida, ser reservada, o que tem por si só as suas características. Damos muito. Damos até uma certa sobrevalorização ao barulho. E geralmente acabamos por seguir líderes muito barulhentos que têm uma grande necessidade de se destacarem através do barulho, através da confusão, através de polémicas. Atualmente o mundo, para alguém se destacar ou para ser falado, tem de criar polémicas. Mas agora vamos aqui a tentar, neste exemplo, por trás dos poemas de Camões e por trás de ti mesmo, que és introvertido, tu acabas por ter uma ferida que raramente é vista. E esta ferida pode acabar por relacionar ou influenciar os teus relacionamentos, trabalho, autoestima e até a mesma forma como tu olhas para ti e olhas para os outros. E esta ferida é a ferida da incompreensão. Nós acabamos por sentir que ninguém consegue observar-nos como realmente somos. E tu que és introvertido vais acabar por sentir muito esta experiência. Tu sentes que quando acordas, que o mundo acaba por sobrevalorizar outros tipos de personalidade. E até mesmo tu acabas por sentir que és uma pessoa chata, que és uma pessoa que incomoda os outros com a sua presença. E isto cria em ti uma certa sensação de deslocação. Sentes-te deslocado. E quando isto acontece, nós acabamos por criar ilusões. E essas ilusões até, de certo modo, são importantes até um determinado ponto porque criam-nos conforto e dá-nos força para lidar com este tipo de situações e até momentos difíceis nas nossas vidas. Porque, de certa forma, nós nunca somos vistos como os confiantes.
E não quero entrar aqui num processo de vitimização, mas as pessoas que falam mais são sempre vistas como as mais confiantes. Pelo menos aqui na sociedade ocidental é assim. Na zona oriental as coisas já são um bocadinho diferentes, ok? Tu és uma pessoa que acaba por não sentir essa necessidade de estar rodeada de pessoas. E quando tu sentes-te obrigado a fazer isso, tu acabas por sentir o teu valor a diminuir. E essas pessoas que estão rodeadas de grupos, de conexões, acabam por ter mais facilidade para criar outros networkings. Tu acabas por observar, pensar antes de falar, analisas o ambiente e isto faz com que tu muitas vezes sentes que és despercebido, que és invisível, que és transparente. Sentes que não és importante. E eu fico aqui a pensar, como é que o Luís de Camões se sentiu desta forma? O Luís de Camões muitas vezes olha para ele próprio como se fosse um defeito. E com isto, ele acabou por ter aqui muitos vícios. Ele era aqui. Tinha alguns vícios com o álcool, daquilo que eu me lembro quando andava no secundário. Isto era um grito de desespero, um grito de que eu preciso de ter algo para me agarrar à vida. Ele muitas vezes não conseguia ser ele próprio e talvez uma pessoa assim como ele sentia-se obrigada a ter um posicionamento diferente. Quantas vezes tu já ouviste falar? Para tu falares mais, tu tens que sair mais. Porque é que és tão calado? Porque é que és tão fechado? Participa, ser mais comunicativo. Tu muitas vezes sentiste com isto que não eras suficiente. E isto já ouviste desde muito cedo. 2, 3 anos. Sempre sentiste diferente. Nunca gostaste das mesmas coisas que os outros gostavam. E o Camões talvez fosse a mesma coisa. Um dia talvez faça aqui uma análise sobre o Camões, mas esta mensagem não é sobre só Camões. É sobre todas as pessoas que nascem a sentirem que não merecem ser compreendidas. E por isto tentem se prender a ilusões, que nessas ilusões acabam por criar decepções ainda maiores sobre a realidade. Mas esta realidade é uma realidade feita de traumas e feita de falta de incompreensão. E é super importante que tu tenhas isto assente, porque estes cenários podem ser mudados. Vais entender que a tua personalidade não precisa de ser corrigida, tu não tens que agir de outra forma, e que a ideia de seres uma pessoa mais silenciosa não tem nada de errado. E isto acontece contigo quando tu te tornas adulto. Porque esta ferida não vai desaparecer com o tempo. Ela vai sempre continuar presente e vai intensificando, surgindo no teu relacionamento, trabalho e até mesmo em amizades. A tua maior dor é sentir que estás sempre a ser constantemente mal interpretado. E com isto tu já não sabes como é que has de posicionar. Já não sabes como é que has de falar com as pessoas. É como se tudo aquilo que tu fizesses ou que não devias ter feito incomodasse. Acabas por sentir que as pessoas não gostam de ti e tu próprio percebes que não podes estar tão à defensiva, mas acabas por ter que estar porque já não sabes conhecer outras formas de falar com pessoas. Por isto, eu faço-te aqui um pequeno convite. Aprendes a abraçar a tua introversão. Aprendes a aceitar quem tu és. E com isto, aprendes a falar com pessoas que também passam exatamente pelos mesmos dilemas. Porque já estás farto de sentir-te incompreendido. Já estás farto de sentir-te invisível. Já estás farto que ninguém veja exatamente como tu és. E tu adorarias ser compreendido, ser visto e sem qualquer tipo de julgamento. Não é que tu vais deixar de ser julgado, mas o julgamento não vai influenciar-te.
Então, isto aqui era uma pequena reflexão sobre Camões. Não tem tanto a ver com Camões, mas tem a ver contigo. E Camões, sendo uma figura histórica, haverá aqui muitas parecenças. Por isso, aceita quem tu és. Um bom vídeo para ti e um bom feriado.